Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta quinta-feira e já cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno, pois ainda não acabou. Lembra que ontem no Boa Noite Gigante eu trouxe para vocês que o Vasco teria encerrado a lista de contratações para o restante desta temporada, sendo 6 reforços, 2 laterais, um esquerdo e um direito, um meio-campo sendo Alex Teixeira e 3 atacantes. Então, torcedor, um sétimo atleta pode estar chegando ao Gigante da Colina. O meio-campo Matheus Vital, que hoje pertence ao Corinthians, estava emprestado ao Panathinaikos da Grécia nesta última temporada e hoje o clube paulista não quer mais a permanência do atleta e há um grande interesse por parte do Gigante da Colina em sua contratação. A gente vai trazer todos os detalhes da possível chegada, ou aliás, do possível retorno do Matheus Vital ao Gigante da Colina. Então é claro, para que você não possa perder, fique ligado no vídeo. Vamos falar também sobre novo comandante. O Vasco vai procurar um novo treinador para ser o comandante do Vasco no restante dessa temporada. E 2 nomes ganham força, Guto Ferreira e Renato Gaúcho. A gente vai esclarecer também essa situação, falar sobre justiça, falar sobre lateral direito do Gigante da Colina, falar também sobre grana chegando, se tratando da venda do Evander, cria das categorias de base do Gigante da Colina e muitas outras novidades que você, torcedor, não pode perder. Mas antes de começar, como sempre faço aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Então se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva, porque se você é Vasco e ainda não é inscrito no nosso canal, tem alguma coisa errada. Então ajude o nosso crescimento sendo inscrito, deixe também o seu like para ajudar na divulgação desse vídeo. Vamos colocar uma meta aí de 2.000 joinhas, gostei, like, como você preferir para nos ajudar e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece dentro do Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero iniciar aqui este Acorda Vascão com uma errata. Sim, ontem no Boa Noite Gigante eu falei sobre a lesão que o lateral direito hoje do Vasco da Gama sofreu, no caso Gabriel Dias, ele que tem aí uma lesão no tendão do joelho direito, sofre de uma tendinopatia patelar e devido a este problema terá que passar por um processo cirúrgico. A gente já trouxe todos os detalhes no Boa Noite Gigante, se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. Porém, durante esta informação, eu trouxe que ele estaria, no caso, ele não vestiria mais a camisa do Vasco, porque como jogou domingo contra a Chapecoense e terá que passar por um processo cirúrgico, ele não deve mais retornar ao Vasco neste ano. E eu pensava que o contrato dele iria encerrar em 2022. Porém, o meu amigo Edson Marques deixou nos comentários que o contrato dele não termina nesta temporada, termina em 2023. E realmente, o contrato dele vai até 31 de dezembro do ano que vem. Ou seja, o Gabriel Dias vai passar por esse processo cirúrgico, mas se recuperando ano que vem, entra em campo novamente com a camisa do Gigante da Colina. Já é claro, a gente espera pela Série A do Campeonato Brasileiro. Então, muito obrigado, Joedson Marques, pelo comentário. Fui lá e realmente você estava correto. Mas agora falando sobre informação, porque também temos novidades tratando de um atleta que com certeza as informações vão esquentar nesta quinta-feira. MT. O MT está perto de deixar o Vasco para o Santa Clara de Portugal, um clube da primeira divisão do futebol português. Segundo informações, nesses últimos dias o Vasco recebeu uma oferta por parte do clube português em cima do MT. E após uma análise do departamento de futebol do Gigante da Colina em cima dessa oferta recebida, foi confirmado que seria uma oferta pequena para aquilo que o MT pode entregar futuramente. Então, com isso, o Vasco enviou uma contraproposta ontem, no caso, nesta quarta-feira, e espera que nos próximos dias, o Santa Clara possa responder o Gigante da Colina. Sobre essa contraproposta feita pelo Vasco da Gama, se refere aí ao valor da opção de compra. A proposta realizada pelo Santa Clara foi de um empréstimo de 1 ano e no final desse empréstimo, uma opção de compra por um valor fixado. E nessa contraproposta, o Vasco pede para que esse valor fixado possa vir a ser aumentado, para que automaticamente o Vasco receba mais na possível venda do Matheus Nunes, meio atacante do Gigante da Colina. Nessa temporada, o MT tem apenas 4 jogos e entrou, ia falar em 2022, mas é claro que em 2022, e entrou nos minutos finais nessa última partida contra a equipe do CRB, numa goleada pelo placar de 4
1-0. Muito perto disso aí, ele que já havia também esquentado as negociações com o Goiás, porém acabou não finalizando e agora parece que as coisas vão andar e o MT estará se transferindo para o futebol português. Você acha que vai fazer falta? Você acha que o MT deveria receber mais oportunidade do Vasco? Deixa aí a sua opinião nos comentários, que eu faço questão de responder a cada um de vocês. A gente já vai voltar sobre o assunto se tratando de contratações, né? Principalmente sobre o Matheus Vital. Mas antes eu quero falar sobre o novo treinador, porque a gente tem novidade se tratando do novo comandante do Gigante da Colina. Nesses últimos dias, a gente teve a informação que o Paulo Brax, futuro diretor executivo do Vasco da Gama e hoje representante da 777 dentro do departamento de futebol, teve uma reunião na segunda-feira com o Odair Hellmann, ex-técnico do Fluminense e também do Internacional. Nesta reunião, as conversas iniciais teriam sido até mesmo positivas, porém o desejo do Odair de permanecer fora do Brasil, devido até mesmo a alguns negócios que tem no Emirados Árabes, fez com que as conversas inicialmente positivas se tornassem negativas, devido à recusa da proposta por parte do Paulo Brax, realizada em nome do Vasco da Gama. Então, com isso, o Odair Hellmann, que era o nome principal no topo da lista de novos treinadores, aliás, novo treinador para o Vasco da Gama, o Vasco está tendo que ir ao mercado, está tendo que analisar novamente quem será o comandante do Gigante da Colina para o restante desta temporada. Então, com isso, dois nomes vêm ganhando muita força nos bastidores da Colina histórica. Os nomes de Renato Portaluppi e também do Guto Ferreira. Essas foram as informações que a gente teve. De fato, há uma corrente hoje dentro do Vasco que faz com que o Emílio Faro ganhe força, porém mesmo diante dessa corrente muito positiva dentro do Vasco sobre a permanência do atual técnico interino, é um desejo do treinador de não permanecer, ele quer ser auxiliar técnico do Vasco e não estar na beirada de campo sendo o treinador, o comandante do elenco, e além disso também a informação que a gente teve nestas últimas horas de ontem, no caso de quarta-feira, é que a própria 777 deseja ter um nome mais pesado no comando da comissão técnica do Gigante da Colina. Então, hoje, para a empresa norte-americana, está descartada aí a permanência do Emílio Faro, até o final da temporada. Então, como a gente trouxe, Renato Portaluppi e Guto Ferreira são os dois nomes que têm mais força hoje dentro dos bastidores de São Januário. Ambos treinadores experientes, ambos treinadores com rodagem no futebol e ambos treinadores que possuem títulos na carreira. Renato Gaúcho, campeão da Copa do Brasil, Taça Libertadores, campeão de vários campeonatos estaduais, Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca. O que não falta é campeonato que Renato Gaúcho já conquistou em sua carreira. Dentro de campo, sendo jogador, e fora de campo, sendo treinador. E também o próprio Guto Ferreira, que já venceu vários campeonatos, Copa do Nordeste, campeonatos estaduais, e principalmente o que mais pesa hoje sobre o Guto Ferreira é o fato dele já ter tido 4 acessos à elite do futebol brasileiro. Ele tem 4 passagens pela Série B do Campeonato Brasileiro comandando equipes, e nas 4 passagens ele conseguiu acesso, ou seja, é um nome que tem muita força, e tudo isso influencia para que de fato o Guto Ferreira possa vir a ser o treinador do Gigante da Colina. Porém, a grande ideia da 777 em cima desse nome, do caso do Guto Ferreira, é para que venha a ser um trabalho a curto prazo, um trabalho até o final dessa temporada, e para que o Guto não esteja à frente da equipe no ano que vem, se tratando de um processo de SAF, de uma reformulação do elenco, de uma Série A, de uma tentativa de lugares mais altos na tabela. O Guto Ferreira não seria esse nome que estaria, no caso, no topo ali, no caso, na preferência da empresa norte-americana. Essas são as informações que a gente tem. Com toda certeza também, nesta quinta-feira, muitas notícias irão chegar se tratando desse novo comandante. O Vasco queria sim o Odair Hellmann, teve conversa, porém devido à negativa do treinador, agora esses dois, Renato Portaluppi e Guto Ferreira, são os nomes que têm mais força dentro do departamento de futebol do Gigante da Colina. Você concorda com os nomes, torcedor? Deixe aí nos comentários, porque a sua opinião é de fato importantíssima. E agora, para não finalizar, mas para entrar no assunto importante deste Acorda Vascão, falar sobre Matheus Vital. Para aquele torcedor que se animou com o possível retorno do atleta, sim, isso tem chances de acontecer. A informação que a gente teve nesta tarde, noite, no caso de quarta-feira, é que o Vasco sondou a situação do Matheus Vital. Um meio-campo que pertence hoje ao Corinthians, esteve emprestado nesta última temporada ao Panathinaikos da Grécia, foram 40 partidas pelo clube grego,
3 gols e 1 assistência. Ele que está perdendo o Corinthians desde o ano de 2018, sendo vendido pelo Vasco da Gama ao Clube Paulista, naquela época pelo valor de 6,8 milhões de reais. Hoje a situação é o seguinte: o Vasco tem interesse no Matheus Vital, porém não é apenas o Vasco, é o Santos, é o Ceará, é o Grêmio. Muitos clubes do futebol brasileiro veem um grande potencial no Matheus Vital, até porque é um atleta jovem de apenas 24 anos, e o Corinthians não tem o interesse de permanecer com o jogador para essa próxima temporada, o que facilita demais aí, no caso, a negociação do meio-campo. Para vocês terem noção, o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, nem vem relacionando ele para as partidas e ele nem vem treinando junto ao elenco do Timão, do Clube Paulista, como é conhecido aí, o rival do Vasco da Gama, Corinthians. Porém, apesar desse interesse do Vasco, a negociação é considerada complexa, porque hoje o Corinthians não tem o interesse de emprestar o atleta, é vender ou até mesmo, quem sabe, liberar de graça, porque o Corinthians vem tendo esses moldes de negociação com alguns clubes, libera o jogador de graça, mas mantém um alto percentual dos seus direitos econômicos, algo semelhante ao que aconteceu com o Lucão aqui no Vasco indo para o Red Bull, lembra? O Vasco liberou o Lucão de graça, o Lucão foi para o RB Bragantino, mas o Vasco da Gama permaneceu com quase ali 60% dos direitos econômicos do atleta, se eu não me engano, como aconteceu também com o Bruno Gomes. Isso pode vir a acontecer também com o próprio Matheus Vital. O Corinthians rescinde com o jogador, ele vem para o Vasco, mas o Vasco permanece com um alto percentual dos direitos econômicos do atleta. Porém, para que isso aconteça, será necessário um projeto de confiança do Corinthians, do Matheus Vital, vendo por parte, no caso, o Vasco oferecer um projeto de qualidade às partes, porque, é claro, o Corinthians não vai querer liberar o Matheus Vital, sabendo que dificilmente ele irá crescer, irá ter um desenvolvimento na carreira. Então é importante, vai te apresentar um projeto bom e também conversa. Hoje a informação que a gente tem é que o Matheus Vital não tem um grande interesse em permanecer no futebol brasileiro. Seu foco principal seria sair do Brasil, buscar um novo clube, mas na Europa. E para que isso aconteça, o Vasco também teria que conversar com o Matheus Vital, mostrar esse bom projeto que eu falo e fazer com que ele tenha interesse em retornar ao Gigante da Colina. Mais informações, essas são as informações que a gente tem. O Vasco de fato tem um interesse, a 777, como a gente já informou outras vezes, tem um interesse, mas hoje depende do Corinthians, porque o Vasco também, mesmo querendo a contratação do jogador, não deve liberar grana para comprá-lo. Ou consegue a rescisão junto ao Clube Paulista, traz o Matheus Vital por empréstimo, algo que dificilmente irá acontecer, ou junto a essa rescisão, ou quem sabe paga um valor pequeno, a gente vai estar de olho, vai estar ligado, mas o Matheus Vital pode ser esse 7º reforço aí do Vasco nesta janela do meio do ano. Como eu disse lá no início do vídeo, ainda não acabou. E na minha opinião, se o Vasco pagou com a 777 8 pelo Palácios, 8 milhões de reais, paga também um valor semelhante ao Matheus Vital. Eu acho, se pagou pelo Palácio, dá para pagar também pelo Matheus Vital. Você concorda? Deixe a sua opinião aí nos comentários, mas é um atleta que de fato interessa ao Gigante da Colina. E agora, para encerrar, duas informações importantes. Primeira, se tratando de Evander, o atleta está muito próximo de ser anunciado pelo Galatasaray, sair do Midtjylland da Dinamarca e chegar ao Galatasaray da Turquia. O clube dinamarquês havia pedido algo em torno de 10 a 15 milhões de euros, porém não conseguiu fechar esse valor. O Galatasaray sinalizou uma proposta de 6 milhões e meio e o Midtjylland da Dinamarca aceitou. O valor gira em torno de 35 milhões de reais e o Vasco, por ter sido o clube formador do atleta, tem o direito ao mecanismo de solidariedade, algo em torno de 3,5% do valor da transferência. Com a transferência de 35 milhões de reais, o Vasco tem direito a 1,2 milhões de reais também em cima dessa grana total da venda do meia ao Galatasaray. Então essa grana, assim que for concretizada, no caso a venda do Evander ao clube turco, essa grana deve estar caindo nos cofres do Gigante da Colina. Evander, ou seja, cria das categorias de base, lá longe, segue ajudando os cofres de São Januário. Para finalizar, Justiça, que a gente tem informações se tratando de justiça ontem, duas movimentações no judiciário. Primeira às 6h14, dois sócios completaram um ano de associados, buscaram liminares de urgência na Justiça para fazer parte da lista de votantes da AGE desse próximo domingo, dia 7, sobre essa liminar aí, no caso, sobre essa entrada na Justiça por parte desses dois sócios. Não há pedido de suspensão da votação, apenas que eles possam vir a ser inserados na lista de votantes. E às 8h02,
uma que preocupa, uma ida à justiça que preocupa, pois 5 sócios beneméritos do Clube de Regatas Vasco da Gama entraram com recurso nesta quarta-feira para que o clube seja obrigado a mostrar a eles contratos com a 777 Partners. Na ação, que corre em segredo de justiça no TJRJ, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os sócios pedem para que o desembargador reveja a decisão dada 2 dias atrás, que acabou suspendendo a liminar que obrigava o Vasco a mostrar esses contratos, e também solicitam uma pena de busca e apreensão e uma multa de R$ 1 milhão ao presidente Jorge Salgado, caso os contratos não venham a ser entregues em sua íntegra. O que o Clube de Regatas Vasco da Gama entende sobre essa ação dos 5 sócios beneméritos? O Vasco entende que não há impedimento algum e se vê livre para dar seguimento ao processo da venda da SAF, a empresa norte-americana. De olho aí, porque algumas coisas podem vir a acontecer na justiça ainda nesses próximos dias, até a AGE de domingo, aliás, muitas coisas irão acontecer. E para que você fique por dentro, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e, é claro, também aí embaixo se inscreva ativando o seu sininho de notificação. A gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, um vídeo cheio de novidades, cheio de notícias, e muito obrigado por você ter ficado até o final. Grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaína.